Meu melhor amigo era um ser espiritual. E esse é o título do relato de hoje, gente. O mundo espiritual existe. Vamos pro relato de hoje, gente. Peguem os seus cafezinhos. Oi, Kelly Moreira. Esses dias eu descobri que o seu primeiro nome é Estefânia. E quase surtei, porque você tem o mesmo nome da Lady Gaga. E eu sou fã dela, igual eu sou fã de você. E se eu tiver uma filha, esse também será o nome dela. Uau! Nossa! Ai, amiga, se eu te contar que no início da minha vida eu odiava esse nome. Só que eu nunca mudei, porque esse nome, Estefânia, foi a minha mãe sempre sonhou com esse nome. A filha que ela tivesse ia se chamar Estefânia alguma coisa. Então, fui eu, né? Deus me presenteou pra ela. Então, hoje eu gosto dele. Hoje eu vejo ele como um nome diferente, forte, mas eu ainda acho que Kelly é mais... mais simples. Enfim, vamos pro seu relato. Desde criança, eu tinha um amigo imaginário, com quem eu brincava, conversava, mas com o passar dos anos, eu fui percebendo que ele não era de fato imaginário. Eu entendi que, na verdade, ele se tratava de um ser espiritual que me acompanhava. Ele me ajudava em tudo, escutava os meus desabafos e muitas vezes já me livrou de coisas terríveis, como na vez em que eu estava voltando da casa de uma amiga e no meio do caminho ele apareceu e pediu para eu entrar em uma padaria e esperar. Eu não entendi bem o porquê, simplesmente o fiz. E Kelly, mais ou menos uns 5 minutos depois, aconteceu um tiroteio exatamente na rua onde eu ia passar. E se eu estivesse lá, só Deus sabe se eu estaria viva hoje, pois 3 pessoas pedestres foram baleadas nesse local. Outra vez, eu estava em um show com amigas, e eu estava ficando com um rapaz que tinha conhecido lá, que era amigo de um conhecido nosso. E esse rapaz me chamou para ir na casa dele para pegar umas bebidas. Eu tinha uns 17 anos nessa época, e eu ia. Só que quando eu estava saindo da multidão, esse ser apareceu e fez um olhar de raiva para mim, e fez um gesto de não com a cabeça. Como eu confiava muito nele, eu simplesmente recuei. Falei pro menino que eu estava passando mal, que ia voltar para as minhas amigas. Ele insistiu, mas eu soltei a mão dele e voltei para trás. Na outra semana, eu soube que ele estava sendo procurado porque ele arranjou uma outra menina para levar para casa dele e dela. Minha mãe e minha irmã eram as únicas que sabiam que eu via esse ser, mas a minha irmã não ligava. Já a minha mãe sempre ficou preocupada e vivia me levando para centros de orações de igreja, porque na cabeça dela, isso era coisa do diabo. Mas eu não queria que ele fosse embora, ele era meu conforto, nunca me fez mal. Só que um dia, a minha mãe trouxe um grupo de oração para fazer quarentena de oração em minha casa, e eles iam lá toda semana. E Kelly, depois disso, eu nunca mais vi ele. E esse foi o início de uma grande depressão na minha vida, pois eu me sentia sozinha e desprotegida. Comecei a ter crises de ansiedade, tentei de todas as formas ver ele de novo e eu não conseguia. Até simpatias eu já fiz, mas nada deu certo. Até que resolvi fazer terapia e hoje eu me sinto um pouco melhor, mas sinto falta da presença dele. Aconteceram várias coisas, mas para não ficar longo demais, eu deixo por aqui. Obrigada por ler, Estefânia. Até breve. Estefânia, ela usando meu nome assim, é até estranho, gente. Eu não me acostumo, já teve vezes de eu ir em consulta e aí eu tô lá e a pessoa fala Estefânia, e eu lá, tipo, no celular, nem tipo, não sou eu. Aí Estefânia, Kelly, aí eu, ai, sou eu. Enfim, mas vamos às pontuações do seu relato, amiga de Deus. Mas um ser espiritual? Será se não era uma entidade? Eu não sei, porque assim, eu não tenho muito conhecimento, gente, dessa área, assim, eu adoro esses assuntos, mas eu não tenho muito discernimento pra afirmar alguma coisa, mas me parece tipo o comportamento de entidades, né, que tem gente que, de certas religiões, né, eles têm as entidades que acompanham eles, que ajudam, que protegem, eles são bem fiéis, assim, né, os seus protetores, mas... Caramba, e aí no caso ele sumiu depois desse grupo de oração? Você nunca mais viu? Você não consegue mais encontrá-lo? E como ele, amiga, como ele era? Ai, gente, quando vocês forem me mandar relato que, um ser tal, gente, bota aqui como é que é esse ser, tipo, o homem do chapéu da capa preta, o que soltava fogo pela cabeça, porque eu fico curiosa, gente, eu fico pensando, nossa, que ser era esse que te acompanhava, né? Quem ele era? Né, você até hoje não tem respostas, você poderia de repente, não sei, se bem que agora você tá, né, fazendo terapia, tá se sentindo bem, mas se mais pra frente você tiver alguma curiosidade sobre isso, eu acho que se você for procurar, tem algumas religiões que podem te dar uma resposta, alguma explicação sobre a presença desse ser na sua vida, né, e que bom que ele só te ajudava, que bom que ele te protegia. E é isso, gente, nossa, muito interessante o seu relato, eu gostei, me mande mais. Mulher, cadê o resto, mulher?
Você falou que teve muitas mais coisas, quero saber dessas muitas mais coisas. E as nossas seguidoras e seguidores também. Um beijo pra você, me mande mais relatos e coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Quem vocês acham que era esse ser que acompanhava ela?